Quando eu tinha 17 anos, tive meu primeiro namorado chamado Alex. Sou mulher, só para esclarecer. Costumávamos sair juntos toda sexta-feira e muitas vezes aos sábados também. Os pais dele eram super tranquilos. Frequentemente trabalhavam nos fins de semana e ele ficava sozinho em casa. Às vezes, os pais dele ficavam fora durante a noite, para minha alegria. Meus pais sabiam que eu dormia lá e não se importavam, mas nunca deixariam ele dormir na nossa casa. Acho que eles não queriam certas atividades acontecendo sob o nosso teto, o que eu entendo. Numa sexta-feira à noite, estávamos sozinhos na casa do Alex. Ele pediu uma pizza para nós e estávamos abraçados no sofá. Ele estava super carinhoso comigo o dia todo e eu estava tão feliz por finalmente estar com ele. Esperamos mais de 1 hora e nossa pizza nunca chegou. Eu estava realmente faminta, então Alex ligou para a pizzaria e perguntou sobre nosso pedido. A pessoa pediu desculpas e disse que o entregador estava a caminho, pedindo desculpas novamente pelo inconveniente. Alex voltou para o sofá comigo e ambos reclamamos da pizza atrasada. Ela finalmente chegou 2 horas depois. Nesse ponto, eu estava realmente irritada. Alex atendeu a porta e eu ouvi alguma confusão. Fui até o corredor e ouvi Alex reclamando sobre não dar gorjeta depois que foram rudes. Eu olhei para o entregador de pizza na porta e algo na aparência dele realmente me deixou nervosa. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos, estava desleixado e mudou de agressivo para surpreso quando me viu, mas Alex não pareceu notar. Ele apenas agradeceu pela comida antes de fechar a porta. Eu disse ao Alex que o cara estava me olhando de um jeito muito estranho, mas ele me disse para não me preocupar. Comemos na cozinha e honestamente logo esquecemos o assunto. Depois do jantar, fomos para o quarto dele e planejávamos ser íntimos. Estávamos nos beijando e eu pedi para Alex ter certeza de que a porta da frente estava trancada. Ele me garantiu que estava e eu acreditei nele. Estávamos ainda nos beijando quando ouvi um barulho de carro lá fora. Me afastei e comecei a ficar nervosa, caso fossem os pais do Alex. Eu não queria que eles voltassem e nos pegassem. Alex foi até a janela, mas disse que não havia nada lá fora. Parecia que toda vez que as coisas iam esquentar, ouvíamos um barulho estranho que nos separava. Uma segunda interrupção ocorreu e parecia que alguém estava chutando cascalho ou pedras do lado de fora da janela do Alex. Ambos ouvimos e novamente ele olhou pela janela e não viu nada. Uma terceira interrupção foi luzes de carro brilhando na janela. Desta vez, ambos olhamos para fora, mas quando chegamos lá, não conseguimos ver nada. Quando a quarta interrupção aconteceu, eu realmente gritei de frustração. Eu estava tão sexualmente frustrada que era quase doloroso. Levantei-me, coloquei a camiseta do Alex, que ficava longa em mim, e desci irritada. Alex me seguiu, mas eu o ignorei. Parecia que alguém tinha batido na porta da frente. Fui direto até lá, destranquei e abri a porta. Para meu horror, era o entregador de pizza de antes, parado longe da porta da frente. Ele estava no meio da entrada, apenas me encarando. Era como se ele tivesse batido na porta e depois dado um passo para trás. Alex veio atrás de mim e quando viu o entregador de pizza, passou por mim gentilmente. Ele começou a gritar com o cara, perguntando o que diabos ele estava fazendo ali e por que ainda estava lá. O cara apenas ficou lá, me encarando. Eu podia sentir seus olhos percorrendo minhas pernas nuas e de repente me senti muito desconfortável. Alex percebeu e sua raiva aumentou. Ele disse ao entregador de pizza que ia chamar a polícia e que ele deveria sair da propriedade dele ou haveria problemas. O cara continuou parado ali e foi então que tive uma ideia. Disse ao Alex para pegar a arma do pai dele e assim que eu disse isso, o cara estalou e saiu correndo pela rua.
Vimos ele entrar no carro e acelerar. O pai do Alex, na verdade, não tinha uma arma, mas meu pensamento rápido funcionou. Alex bateu a porta e nos certificamos de que tudo estava trancado. Depois ligamos para a polícia e para os pais dele. Quando a polícia chegou, eles foram completamente inúteis. Disseram que falaria com o restaurante e com o cara, mas que ele não tinha feito nada de errado. Os pais do Alex estavam em uma viagem de fim de semana e queriam voltar naquela hora. Mas Alex os convenceu a esperar até amanhã. Eles insistiram em encurtar a viagem, então voltaram na manhã seguinte. Como você pode imaginar, o clima íntimo foi completamente arruinado e eu e o Alex ficamos acordados por muito tempo. Consegui cochilar, mas acho que o Alex não, porque quando acordei ele parecia exausto. Ele me garantiu que tinha dormido um pouco, mas acho que ele mentiu só para eu não me preocupar com ele. Descobrimos que o entregador de pizza foi demitido, mas foi a última notícia que tivemos. Nunca mais pedimos pizza daquele lugar. Depois disso, o Alex cozinhava para mim, ou cozinhávamos algo juntos. Estávamos convencidos de que o entregador de pizza voltaria. Pode parecer extremo, mas realmente nos perguntávamos se ele estava incomodando outros clientes, e por isso a entrega da nossa comida atrasou. Nunca saberemos ao certo, mas estou tão feliz que o Alex trancou a porta da frente. Se ele não tivesse, talvez aquele maluco tivesse entrado e feito Deus sabe o que conosco. Fico me perguntando se ele estava nos perturbando por raiva ou se era apenas um pervertido tentando assustar dois adolescentes. De qualquer forma, estou feliz que eu e o Alex nos protegemos naquela noite. Já se passaram anos e ainda às vezes penso nisso. O Alex não faz mais parte da minha vida, já que terminamos há muito tempo, mas nunca esquecerei aquela noite. Estou tão aliviada por termos saído ilesos. Meu marido e eu, no papel, parecemos duas pessoas que nunca ficariam juntas. Ele tem cabelos longos e selvagens, coberto de tatuagens, com uma longa barba e toca guitarra em uma banda de rock local. Eu, por outro lado, sou enfermeira, sem piercings, e não gosto de rock, mas o amor é engraçado assim. E você não escolhe por quem se apaixona. Isso define nosso relacionamento perfeitamente. Todo ano uma convenção de tatuagem acontece na nossa cidade, e desde que começamos a namorar, ele sempre me pediu para ir. Todos os anos eu conseguia escapar, mas no último ano não consegui encontrar uma desculpa. Finalmente decidi ir à convenção com ele. De cara, esse lugar não era minha praia. Era barulhento e as pessoas lá eram, digamos, agressivas. Ele, no entanto, estava em sua glória e acabou encontrando um de seus amigos mais antigos, que ele havia perdido contato. Acontece que o cara se tornou um tatuador em outro estado e por acaso tinha uma cabine na convenção. Resumindo, ele concordou em tatuar meu marido de graça. Meu marido queria mostrar a tatuagem mais tarde na competição de tatuagem que acontecia todo ano. Enquanto meu marido estava fazendo a tatuagem, que levaria cerca de 4 horas, decidi andar por aí e fingir que pertencia àquele lugar. Conheci pessoas legais e vi tatuagens incríveis. Os artistas que eu gostava me deram cartões e eu os coloquei na minha bolsa para mostrar ao meu marido mais tarde. Em algum momento da noite, comecei a sentir calor e saí para tomar um ar. Enquanto estava sentada em um muro de pedra do lado de fora, notei uma mulher correndo na linha das árvores do outro lado da rua, parecendo muito assustada. Fiquei preocupada com a segurança dela, mas depois de 1 minuto ela desapareceu. Ninguém saiu da floresta atrás dela, então assumi que talvez ela estivesse apenas se divertindo demais, se é que você me entende. Depois de alguns minutos, voltei para dentro e fui verificar meu marido,
que estava com a tatuagem pela metade. Andei um pouco mais pelo evento e notei uma porta lateral aberta que levava a um corredor escuro. Ao me aproximar, vi a garota que tinha visto lá fora. Ela estava sentada no chão daquele quarto de fundo, parecendo quase inconsciente. Fui ver se ela precisava de ajuda, mas quando me aproximei, ela pulou e me atingiu com um objeto, acho que era algum tipo de cano. Caí no chão e a mulher gritou na minha cara. Fiquei lá fingindo que estava realmente machucada e ela saiu correndo do corredor escuro para dentro do centro de convenções. Levantei alguns segundos depois e voltei para a cabine do meu marido e seu amigo, dobrada de dor. Acho que ninguém realmente percebeu. Provavelmente pensaram que eu tinha acabado de fazer uma tatuagem grande ou algo assim. Quando voltei para eles, finalmente comecei a surtar. Consegui manter a compostura até aquele momento. Bem, quando meu marido viu a dor em que eu estava, ele começou a chorar. Eles interromperam a tatuagem e notificaram imediatamente a segurança contratada pelo evento, que por sua vez notificou a polícia. Quando a polícia chegou, contei tudo sobre a interação com aquela mulher. Infelizmente, a descrição dela era quase idêntica à de todas as outras mulheres presentes no evento. Felizmente, o local tinha algumas câmeras e eles conseguiram encontrar a mulher relativamente fácil. Foi assustador assistir às imagens. Era claro como o dia, você podia ver a mulher me atingindo na cabeça. Depois de me atingir, ela correu para o estacionamento e tentou abrir várias portas de carros, andando pela fila de carros estacionados e puxando cada maçaneta. Finalmente, ela encontrou um carro com a porta destravada. Abriu a porta e simplesmente sentou lá no banco de trás, como um passageiro do veículo. A polícia e a segurança verificaram o local e, com certeza, a mulher ainda estava no carro daquela pessoa. Eles correram para fora e detiveram a mulher imediatamente. Ela ofereceu pouca resistência durante a prisão. Eles encontraram uma faca no bolso dela. Fico feliz por ter descoberto assim e nunca ter que descobrir da pior maneira sobre aquela faca. Me dá arrepios pensar se ela pretendia usar aquela faca no dono do veículo. Eles notificaram o motorista daquele veículo e, mais perturbadoramente, o dono nunca tinha visto aquela mulher antes. Ela estava realmente tentando encontrar qualquer carro destravado. Ficou claro que essa mulher não estava em seu juízo perfeito. Não sei o que aconteceu com ela. Espero que ela tenha conseguido a ajuda de que claramente precisava, porque não acho que ela fosse má ou maliciosa ou qualquer coisa assim. Acho que ela tinha alguns demônios que a dominaram naquela noite. Felizmente, ninguém além de mim se machucou naquela noite. E se eu não tivesse levado aquela pancada na cabeça, alguém poderia ter se machucado muito mais seriamente do que eu. Sou uma mulher de 22 anos, que atualmente vive com minha família e meu parceiro atual. Vou manter o nome dele anônimo por questões de privacidade. Eu tinha acabado de chegar em casa tarde do trabalho. Era cerca de meia-noite quando cheguei e minha família estava dormindo, mas meu namorado ainda estava acordado me esperando. Depois de trocar minhas roupas de trabalho por pijamas, eu e ele estávamos relaxando com nossa gata. Ela começou a chorar querendo sair, mas eu não pude deixá-la sair pela porta dos fundos, pois tinha ouvido alguns cachorros lá fora e já eram cerca de 2 da manhã. Ela continuou miando e arranhando a porta, então decidi deixá-la sair pela porta da frente. Ela é uma gata que fica tanto dentro quanto fora de casa e só sai algumas vezes por semana. Ela gosta principalmente de socializar com outros gatos ou apenas passear.
Abri a porta da frente e saí com ela por um breve momento. Enquanto ela se afastava, notei que ela estava olhando fixamente para a rua, atrás dos nossos carros na rua vizinha. Ela continuou andando, mas de repente correu para o outro lado. De repente ouvi um grunhido e vi a figura de um homem que eu não conhecia. Ele parecia sujo, com cabelos bagunçados, usando apenas um par de jeans e uma jaqueta marrom. Vi ele se aproximar da porta e, sem dizer nada, recuei, virando-me para a porta. Quando fui para a porta, notei que ele andava um pouco mais rápido em minha direção. Entrei em casa a tempo e tranquei a porta. Então ouvi o que imaginei ser ele tentando abrir a porta. A maçaneta mexeu e depois ficou silencioso, mas ainda ouvi alguns barulhos do lado de fora. Felizmente eu tinha meu celular comigo. Então mandei uma mensagem para meu namorado contando o que estava acontecendo e liguei para minha mãe para acordá-la, pois não tinha certeza se a janela dela estava aberta naquela noite, já que o quarto dela fica na frente da casa. Isso foi muito antes de termos armas em casa e também numa noite em que meu pai estava fora da cidade a trabalho. Depois que minha mãe acordou, ela veio para a sala de estar e, como estávamos ambas lá, sentimos que era seguro verificar a janela que dava para a porta da frente. O cara ainda estava lá e minha mãe se afastou da janela. Acho que ela fez contato visual com ele. Então vimos uma silhueta na janela, enquanto ele tentava olhar para dentro da casa. Ele ainda não estava dizendo nada, apenas murmurando e andando ao redor da nossa porta. Meu namorado também saiu, com o que pudesse usar como arma, caso fosse necessário. Minha mãe ligou para a polícia, explicando o que eu tinha contado e o que ela acabou de vivenciar. Ele ainda tentava olhar para dentro da casa. A polícia disse que estava enviando uma viatura para nós. Quando os policiais chegaram à nossa casa, o cara já tinha ido embora, sem fazer barulho. O policial apareceu e eu dei a eles uma descrição completa do homem e o que eu conseguia lembrar. Eles decidiram dar uma volta para ver se conseguiam encontrá-lo pela rua ou talvez escondido nas áreas externas da casa, mas estava tudo limpo. Felizmente, não houve outros problemas ou incidentes naquela noite. Nem o homem voltou. Sei que isso pode não ser tão assustador para muitos de vocês, mas foi para mim, e tenho minha gata a agradecer por isso, porque acho que nem teria percebido que havia uma pessoa, já que estava tão escuro e eu não o vi antes, ou me dei conta dele até estar voltando para casa. Tudo o que posso dizer é: fiquem seguros e tentem estar cientes do seu entorno. Também compramos uma nova caixa de areia e brinquedos para que minha gata não sinta tanta necessidade de sair. E acho que é muito mais seguro assim. Sou uma mulher de 22 anos que atualmente vive com minha família no sudeste dos Estados Unidos, junto com meu parceiro atual. Vou manter o nome dele em sigilo por questões de privacidade. Isso aconteceu no mês passado, no Halloween. Minha mãe tem uma audição muito sensível e qualquer barulho alto a faz se assustar. E se for alto o suficiente, ela pode ter um ataque de pânico. Ela estava trabalhando no estande de doces na entrada da loja e um amigo dela estava enchendo balões para algumas crianças que queriam se vestir como os personagens dos jogos do Mario Kart. Ele encheu 3 balões sem problemas, mas o 4º, 5º e 9º balões estouraram muito alto por causa do excesso de hélio, assustando terrivelmente minha mãe. Ela estava em pânico por dentro, mas o homem terminou os balões logo depois e ele, as 3 crianças e a mãe delas foram até onde minha mãe estava. Ela riu e disse: "Jesus Cristo, Jackson, você está tentando me matar de susto? Isso funcionaria bem no Halloween. Ninguém jamais suspeitaria de você." Jackson riu junto e disse: "Desculpe, Lisa, você realmente deveria investir em alguns tampões de ouvido."
Ao que minha mãe respondeu em um tom falso de arrogância, enquanto ele voltava para o departamento dele. Largar isso ia estragar minha fantasia. Ela estava vestida como a Bela, no início de A Bela e a Fera, com o vestido azul e branco que ela usa quando vai à cidade. Por volta das 18h45 estava calmo. Então minha mãe pegou o celular e ligou para meu pai, Cody. A conversa foi assim: Oi, amor, como está seu Halloween? Não muito bom, Cody, amor, está chato pra caramba. Como está a Violet? Ela está bem, atendendo a porta desde que o Doces ou Travessuras começou. 19h15 é a hora de fechar, certo? Sim, não se atrase. Não quero ficar exposta para Jason me matar. Meu pai disse que não se atrasaria e eles desligaram com um tchau. Minha mãe voltou ao trabalho. Por volta das 19h, minha mãe estava esperando alguém para ajudá-la a desmontar o stand quando um homem negro de cerca de 30 anos entrou sem camisa, sem sandálias, sem sapatos, usando apenas um par de trajes de banho sujos e com cabelos desgrenhados e sujos. Minha mãe sentiu que algo estava muito errado, pois ele parecia estar dançando ao som de uma música inaudível, uma mistura estranha entre dança pop e uma valsa mal feita. O homem se aproximou da minha mãe e começou a fazer comentários estranhos sobre coisas aleatórias. Minha mãe o deixou falar até que ele perguntou: Ei, garota, você é solteira? Minha mãe lutou para não revirar os olhos para esse estranho, tentando flertar descaradamente com ela, e respondeu: Sou casada e meu marido, que é dono, por sinal, não gostaria de saber que você está olhando para uma mulher casada. Cara, eu estou muito fora do seu alcance, então vaza. O homem riu alto, como se ela tivesse contado uma piada super engraçada, e disse: Ah, vamos lá, garota, não seja tão cruel assim. Você sabe que ele nunca vai te dar o que eu posso te dar. Minha mãe pensou: Ah, sim, e o que seria? 5 tipos diferentes de doenças? Mas em vez disso, ela deu um olhar de ajuda para o gerente de plantão, Luke, enquanto dizia: Ei, Luke, pode vir aqui me ajudar? Preciso desmontar o stand e colocá-lo no depósito. Luke se aproximou e o homem e seu amigo, sim, ele tinha um amigo. Mas o idiota não impediu seu irmão de dar em cima de uma mulher casada. De qualquer forma, eles foram embora, mas não antes do cara negro sussurrar para ela: Vou te levar embora quando você sair. Vou te sequestrar e fazer de você minha escrava sexual. Te vejo em breve, garota. Como era de se esperar, minha mãe ficou assustada. Ela contou tudo para Luke e ele pediu para outro cara maior, Jack, escoltar minha mãe até a sala de descanso para ela bater o ponto. No caminho, minha mãe e Jack ouviram que o cara tinha saído da loja. Depois que minha mãe bateu o ponto, meu pai mandou uma mensagem para ela do estacionamento, dizendo que ele e eu estávamos lá para buscá-la. Ela estava com medo de sair. E se o cara estivesse lá fora? E se ele a atacasse? E se ele estivesse armado com uma faca ou algo assim? Ela pediu para um policial que estava saindo da loja escoltá-la até o carro, depois de contar a ele o que aconteceu e dizer que não se sentia segura. Quando meu pai chegou, ele viu minha mãe saindo com o policial ao lado dela e perguntou o que diabos tinha acontecido e se ela estava bem. O policial nos disse que minha mãe estava bem e ficou por perto até ela entrar no carro e se acomodar. Enquanto dirigíamos para casa, minha mãe nos contou tudo. Ficamos em silêncio até eu gaguejar. O quê? Ele te machucou, mãe? Não. Ele não me machucou. Só estou feliz por ter 2 dias de folga para descansar e esquecer essa noite horrível. Meu pai olhou para ela quando parou em um semáforo vermelho e perguntou: Você está abalada? Ao que minha mãe respondeu com um sim, muito, quase sem fôlego.
Depois de chegarmos em casa, jantamos algo leve e todos fomos para a cama. Meu pai me contou mais tarde que minha mãe desabou chorando em seus braços na cama e ficou repetindo: "Como eu pude ser tão estúpida?" Eu realmente pensei que ia morrer. Ele disse que ela acabou adormecendo de tanto chorar por volta das 3 horas da manhã, mas ele a segurou a noite toda para fazê-la se sentir melhor. Há um lado positivo nessa história, no entanto. O possível traficante sexual foi pego 25 minutos antes de meu pai e eu irmos buscar minha mãe. Ele foi preso, então graças a Deus por isso. Isso aconteceu quando eu tinha 23 anos e ainda estava com meu ex-parceiro, o pai do meu bebê. Triste de dizer que estávamos mal por causa do vício em oxicodone, que é um medicamento usado principalmente para aliviar a dor moderada a grave, e é classificado como um analgésico opioide e atua no sistema nervoso central para reduzir a sensação de dor. Nosso filho tinha apenas 1 ano de idade e, para ser honesta, não éramos dignos dele naquele momento. Nosso vício piorou e, com ele, nossas ações. Numa noite, meu ex me contou sobre a casa do antigo traficante dele, que ficava a cerca de 20 minutos de nós, e insistiu que eles não estavam em casa. Com nossas mentes embaçadas, dirigimos até lá, mas, para nossa surpresa, eles estavam em casa, os 3 homens. Meu ex inventou uma desculpa esfarrapada para explicar por que estávamos lá. Antes de julgar, não me orgulho disso, mas nosso filho estava conosco. Depois de conversar um pouco, vi meu ex ir para os fundos com um amigo e voltar com um sorriso. Nesse ponto, meu ex me puxou para o lado e disse que precisava sair para fazer algumas coisas e voltaria em breve. O que eu não sabia era que minha parte nessa aventura seria muito pior do que eu pensava. Sentei e conversei com os homens por um bom tempo, antes de levar o cara que eu conhecia melhor para o lado e perguntar por que meu ex tinha saído. Sua explicação foi fácil o suficiente. Ele deu algumas pílulas ao meu ex para entregar e depois trazer o dinheiro de volta. A parte mais arrepiante foi quando ele disse: e ele deixou você e seu filho como garantia." Meu coração afundou, porque eu conhecia meu ex e sabia que ele definitivamente escolheria as drogas em vez de nós. E como uma criança de 1 ano de idade gosta de andar por aí, vocês podem imaginar? Meu filho vagou sem rumo até o banheiro de um dos homens, e para minha surpresa, havia uma pilha de oxicodones espalhados. Como viciada, eu queria pegar toda a pilha para mim, mas sabendo que eu estava sendo mantida como garantia, sabia que aquilo tinha que ser uma armadilha. Conforme o tempo passava de 1 para 2 e eventualmente 3 horas, todos sabíamos que meu ex não ia voltar para nos resgatar. Quando o relógio bateu 2 da manhã, eles queriam que eu ligasse para ele para saber onde ele estava, mas o desgraçado nunca atendeu. Meu ex tinha o celular e implorei ao homem para nos deixar, dizendo que não tínhamos nada a ver com o plano dele. Enquanto ele contemplava, eu sabia que ele percebia que eu tinha visto as armas, principalmente as Glocks, espalhadas por ali. Levei meu filho para o banheiro e nós oramos como nunca antes, pelo menos eu orei. E em questão de minutos, ele ofereceu para ter um de seus amigos nos levar para casa. Eu não poderia estar mais aliviada, para ser honesta. Meu ex só voltou cerca de 2 dias depois. Infelizmente, as coisas pioraram e minha mãe acabou assumindo a guarda do meu filho. Mas, infelizmente, houve um final feliz para mim e para o meu filho. Me separei do meu ex e até hoje estou limpa. Por favor, reconheçam os sinais de um narcisista e sempre cuidem do que é seu e de quem você ama.